de Fé, Janaína Lopes e pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia, bom dia. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Olha nós aqui outra vez. Sextou, amados. Hoje é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Chuvoso, não tá frio que só Jesus. Mas fogo de Deus na tua vida, para a glória de Deus. Trazendo aqui a nossa programação desse final de semana. Sábado não teremos culto. Os nossos cultos estão sendo realizados agora. Domingo, 9h30 da manhã. Encontro de adoradores. E você é o nosso convidado. E nesse encontro de adoradores, cria expectativa. Estaremos declarando renovo. Declaramos as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E sejam livres para a glória do Senhor. Amados, domingo, às 9h30 da manhã e às 18 horas da noite, estaremos juntos celebrando a vida para a glória de Deus. Nesse momento, Deus tem uma palavra para você. Creia nisso em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pedindo a Deus direção, discernimento para a glória de Deus. Vamos entrar no plano da oração. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Próspero. Próspero. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completo. Talentoso. Talentoso. Criativo. Criativo. Confiante. Confiante. Seguro. Seguro. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Livre. Livre. Valioso. Valioso. Determinado. Determinado. Equipado. Equipado. Capacitado. Capacitado. Ungido. Ungido. Aceito. Aceito. E aprovado. E aprovado. Eu não sou mais um. Eu não sou mais um. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. E eu vou ser E eu vou ser tudo aquilo tudo aquilo que fui criado para que ser. fui criado para ser. Em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Quem crê diz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa todas as famílias que nos ouvem. Traz provisão, esperança sobre cada lar. Amém, Jesus. Jesus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Usa Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos, capítulo 11, verso 36, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E nesta manhã de sexta-feira, dia 8/8/2025, eu quero trazer aquilo que é como a vontade de Deus, o prazer de Deus sobre nossas vidas. Ontem nós não estávamos no ar da maneira que é como na rádio, nós estávamos só pelo Facebook. Se você deseja ouvir a mensagem de ontem, ela está no Facebook do Ministério Palavra da Fé. Amados, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O Salmo 35, verso 27, diz assim: cante de júbilos e se alegre os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Diga assim: Deus se alegra na minha prosperidade. Na minha prosperidade. Já imaginou quantas pessoas dizem já que Deus, Ele está colocando a gente numa prova para a gente poder passar por necessidades. E a gente pode trazer aquilo que aconteceu com o povo no Egito, né? Para provar o que tinha dentro do seu coração. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus, Ele se alegra, Ele se compraz, Ele tem prazer com a prosperidade do seu servo. E a gente tem que dizer: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra
com a nossa prosperidade. Vamos fazer uma confissão de fé dessa sexta-feira? Diga assim: glorificado seja o Senhor, que se alegra na minha prosperidade. Amém? Amém. Então a gente pode viver o que a Bíblia diz. Prosperidade não é ter. Prosperidade é o que, Jana? É ser. É ser. Então, tanta gente que tem tanta coisa, carro novo, casa na praia, fazenda, tem isso, tem aquilo outro, bens, mas não é feliz, não é próspero. É raquítico de prosperidade. Ele tem, eu já ouvi a frase, né? Tem pessoas que são tão pobres, que só tem dinheiro. Não tem mais nada que isso. E o Senhor quer te levar para uma prosperidade verdadeira. Uma prosperidade que edifica, que transforma, que leva o homem a andar em novidade de vida. Porque nós fomos criados para isso. A Bíblia Sagrada nos diz, Isaías 51, verso 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de orações e som de música. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã? Que Ele vai fazer o meu deserto como um Éden, que Ele vai fazer a minha solidão como um jardim do Senhor, que o Senhor vai fazer regozijo e alegria se acharão, e ações de graças e som de música. Deus gosta que eu seja festejo, viu? Que eu possa festejar, que eu possa me alegrar. E muitas vezes estamos tão apáticos àquilo que Cristo fez na cruz, que nós não nos alegramos com nada. Até esse friozinho, tem pessoas que estão já murmurando, questionando. Está tudo difícil. Amados, há um momento na palavra de Deus que havia um general, e aí esse general, ele entrou em conflito com um profeta de Deus, e ele diz assim, olha, vai ter comida aqui de sobra. Aí o general disse, nem que se abrisse a janela do céu, tinha comida para tanta gente. Sabe o que aconteceu? Aquele homem não comeu, não participou, aí por cima foi pisoteado, porque o povo foi correr atrás da comida, e tudo voltou ao normal. Para Deus, nada é impossível. Ainda que o mundo diga, que o povo diga, os economistas digam, olha, a gente vai passar por uma crise, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Eu te digo uma coisa, se você crê na tua vida, na tua casa, não vai faltar. Vai sobrar. E eu creio nessa palavra. O Senhor tem prazer, Ele se alegra na minha prosperidade, na minha alegria. O Senhor quer que eu seja como o jardim do Éden, como o jardim do Senhor, que eu tenha regozijo, que eu tenha alegria, que eu tenha na minha boca ações de graça e som de louvor, e não som de murmurações, ou muitas vezes de palavras que não edificam, mas somente danificam aquilo que você possa estar vivendo. Tem uma palavra dos céus para você. Isaías 32:16. O juízo habitará no deserto, a justiça morará no pomar. O que é um pomar? É algo frutífero, é algo que tem tudo. Nós somos justiça de Deus. Enquanto o juízo habitará no deserto, enquanto o ímpio habitará no deserto, gritará, passará necessidades, o povo de Deus, que é a justiça dele, através de Cristo Jesus, eles estarão em um pomar. Amados, e o pomar terá tido como bosque, proteção. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, nós cristãos vivemos pela fé, e a fé agrada a Deus. A fé move as coisas. E se nós permanecermos na palavra, não nessa realidade que o mundo está dizendo, mas na verdade que o Senhor diz na sua palavra. Se o juiz vai habitar no deserto, o justo, a justiça, morará em pomar. Amados, esse efeito da justiça, quem está em Cristo dá glória a Deus. Glória a Deus. E você aí em casa já deu glória a Deus. Glorificado seja o Senhor, que se alegra, que se compraz na prosperidade do seu servo. Digam sempre. A palavra do Senhor diz no verso 17. O efeito da justiça será paz. Shalom de Deus. Nada quebrado. Nada faltando, tudo no lugar. Se tu falar baixinho assim, o povo vai escutar não. O efeito da justiça será o quê? Paz. Shalom.
nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. E o fruto da justiça, repouso, segurança para sempre. Quem está em Cristo, descansa. Quem tem o Espírito Santo, confia. Quem tem a palavra de Deus guardada no seu coração, nunca vai falar do problema ou do problema, mas vai falar da grande bênção de ter um Deus que vai fazer além do que pensamos e além do que imaginamos. Trago para você uma forma de norte para que você possa entender. Essa é a forma de o povo, o verso 18, habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Eu aprendi duas coisas que a gente já aprendeu na nossa caminhada, né? Que a riqueza odeia barulho. E eu aprendi também que aonde há gritos, há demônios. Você decide. Quem é justiça tem frutos. Os frutos serão, sua casa será uma casa de paz. Tem casa, né, Jana, que a gente chega na casa que chega a dar prazer de você ficar lá, não é verdade? Verdade. Mas tem casa que misericórdia, parece que o teto baixou, parece que o ar pesou e aquele lugar não transmite paz. O efeito da justiça será paz, shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Isso é para quem crê. E a morada dele será uma morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares tranquilos e quietos. Um lugar muito agitado não transmite aquilo que é a vontade de Deus. Quando a mãe grita demais com o filho, está transmitindo aquilo que ela está sendo dominada. Quando aquela gritaiada, aquele povo parece mercado de farinha, ninguém entende ninguém, um fala, outro fala, um fala, ninguém escuta ninguém. Pode ficar certo, perturbação está ali. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus? Tem paz, a casa é tranquila, é lugar de repouso. Eu conheço pessoas que dizem, pastor, antes de ir para casa eu tenho que beber muito para poder aguentar o que eu vou enfrentar dentro da minha casa. Se sua casa for uma casa de paz, de refúgio, seus filhos não vão ficar lá fora. Seu esposo não vai ficar lá fora. Até você quer voltar para casa mais rápido. O que impede muitas vezes a gente viver em paz é porque nós não estamos refletindo aquilo que o Senhor fez através de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, ela nos fala do efeito da justiça. Se estamos em Cristo, temos frutos. Muitos vão ser tão decepcionados porque estão na igreja em si, não como convertidos, mas como convencidos. Às vezes você está num lugar que não se prega mais arrependimento, não se prega mais confissão de pecados, não se prega mais mudança de vida, caráter, e vai chegar um momento que o Senhor vai encontrar a sua noiva, e vai ter o encontro do noivo com a noiva, aí vai ter um julgamento chamado Bema, e ali ele vai ter, vindo bendito meu Pai, entrai para o gozo eterno. E também vai ter aqueles que vão ouvir, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Aí alguém pode dizer, mas Senhor, eu preguei. Todo mundo prega. Senhor, mas eu curei. Se você tiver uma unção de cura, um dom de Deus, você vai curar. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu profetizei, eu fiz, eu fui. E o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Nunca houve arrependimento no teu coração. Tu andava na terra murmurando, questionando, até duvidando daquilo que eu existia. Porque as pessoas precisam entender que o efeito da justiça, segundo Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem está em Cristo é justiça de Deus. Mas se eu estou na igreja somente, eu não sou justiça de Deus. É Cristo que salva, é Cristo que justifica, não existe outro. Há um texto na palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Timóteos, que ele diz assim, olha, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. E Jesus Cristo, homem. Paulo diz, Jesus Cristo, homem. Tanta gente coloca mediador, sendo outras pessoas, coloca outras pessoas para pedir a outra pessoa para poder chegar a Deus. Amados, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu posso declarar, aquele sacrifício me trouxe cura,
redenção, salvação. Ele me transportou do reino das trevas para o reino da luz. Agora, isso é uma atitude minha, de crer, confiar e descansar. Tantas e tantas pessoas não morreram para o pecado. Estão na igreja, andando em prostituição, andando na forma de pornografia, na forma de palavras cholas, na forma de andar ainda bebendo, se drogando, vícios, mentira, mamados. Um cristão que anda na mentira, ele já está dizendo quem ele é. Quem mente é filho do diabo. Tem coisas que a gente precisa tomar uma posição. Ficar no muro, o muro é de Satanás. Ou você passa para o povo de Deus, tomando arrependimento, confissão de pecados, não cometendo mais. Ou você vai se tornar um Saul da vida, em cima do muro e dizendo, mas eu estou certo, mas eu estou certo. Ah, eu não preciso obedecer não. Ah, eu não preciso também congregar não. Ah, eu não preciso pedir perdão não. Ele vai-se embora, que vá para o inferno e por aí vai. E as pessoas muitas vezes amaldiçoam até o dia que nasceu. Amaldiçoam o ar, amaldiçoam o tempo, amaldiçoam o salário, amaldiçoam o casamento, amaldiçoam os filhos. O que sai da sua boca procede daquilo que você é. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você tem uma mudança de vida no teu cotidiano, né? O ativismo que nos faz, muitas vezes, esfriar na fé, porque a gente está procurando mais as coisas terrenas do que as coisas dos céus. E a palavra do Senhor diz, buscai aquilo que vem do alto. E eu trago isso para você. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça. O que é graça, Jana? Favor não merecedor. Favor não merecedor. E o dom da vida, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu posso reinar em vida. Você pode repetir isso? Eu posso reinar em vida. Será que o reinar em vida que você está pensando é viver capengando, sofrendo? Uma coisa que a gente precisa aprender. Eu aprendi com a minha avó materna, que ela dizia assim, nunca chegue perto de alguém muito próximo, porque a cruz que está nos ombros dela pode descer para o seu. E nesse momento eu venho entender o que é que está acontecendo. As pessoas deixam de viver reinando em vida, de glória em glória, como a palavra do Senhor está dizendo aqui, que nós teremos uma casa de paz, tranquilidade, nós teremos os frutos da justiça, que é repouso, que é segurança, nós seremos comparados a um pomar. Veja, nós seremos comparados a um jardim do Senhor. Nós seremos comparados como prósperos, bem abençoados. O Senhor se alegra. Mas quando eu me meto na vida de alguém, até no comentário, Jana, até no falar. Kenneth Hagin fala uma coisa bem interessante naquele livro, O Amor, o Caminho para a Vitória. Esse livro é muito forte. Se você puder baixar ele, PDF, tem na internet, você ouvir esse livro. O Amor, o Caminho para a Vitória. Esse foi um dos primeiros livros, muito tempo, lá em 2000, lá em Tarará. E a gente, lendo, ouvindo, conferindo com a palavra, como os crentes de Beré, a gente pega um livro e vê se ele tem a base na palavra, se ele tem respaldo na palavra, como uma revelação. E esse livro fala que Kenneth Hagin nunca falou mal de ninguém. Por quê? Ele disse, eu não vou emprestar meus lábios para Satanás. Chegava numa rodinha e alguém dizia, olha, fulano, rapaz, fulano morreu. Tava lá no caixão, no esquife, fulano, era ruim, e era isso, era aquilo outro, e ele só aqui parado, só ouvindo. Aí chegou o momento e disse para ele, tu que tu vai dizer contra ele? Ele tinha uns olhos muito bonitos. Acabou o assunto. Se eu não tenho nada a dizer o que é bom, para que eu vou dizer alguma forma de não qualidade da pessoa? Rapaz, se minha cruz já está pesada, para que eu vou pegar a cruz dos outros? O homem pede viver aquilo que Deus tem, porque ele começa a ser um maledicente na vida, aquele que fala mal do irmão, aquele que fala mal dos líderes, aqueles que têm espírito de feitiçaria. Amados, esse espírito de feitiçaria está entronizado dentro das igrejas para poder trazer divisão, porfias, inimizades, e as pessoas percam até o prazer de servir ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz em Filipenses, capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma
em Cristo Jesus. Se eu tenho paz, essa paz que excede todo entendimento, está todo mundo gritando, vou morrer! E a gente está dizendo, vou viver. Viverei e não morrerei para anunciar as grandezas, meu Deus. Amados, nós temos duas decisões. Ou a bênção ou a maldição. Ou a vida eterna ou a vida eterna sem Cristo. Você sabe para onde você vai. Ou você vive reinando em vida, em meio a grandes tribulações, porque a Bíblia diz que no mundo tereis o quê, Jana? Aflições. Aflições e tribulações. Então o verdadeiro cristão, ele não vai ser exime de passar por alguma coisa. Eu já passei por tantas coisas, mas o Senhor tem me livrado de todas. O Senhor tem me protegido, me guardado, o Senhor tem me blindado de certas situações, e louvado seja o nome do Senhor. Porque nós teremos que ter um coração compungido, quebrantado. Devemos ser como Davi, lá no Salmo 51, quando ele diz assim, Senhor, crie em mim um espírito forte, um coração forte, e não retira de mim a alegria da minha salvação. Arrependimento. Senhor, não se afaste de mim. Nós vemos isso aqui, tudo que foi lido aqui, que foi falado para você. Que aquilo que nós podemos vivenciar, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, a provisão chegará na minha casa e na sua casa para a glória de Deus. E estamos declarando com mais fé ainda, não vai faltar, vai sobrar. Isso é para quem crê. Tantos e tantos exemplos que temos de homens de Deus, que na hora da maior necessidade deles, o Senhor nunca desamparou. Aquilo que seja como comida, como roupa, aquilo que seja como até medicamento, aquilo que seja até como uma forma de proteção. O Senhor, Ele tem anjos preparados ao nosso serviço para nos guardar e nos proteger. E esses anjos, eles se tornaram conservos nossos para nos suprir as nossas necessidades. A gente precisa começar a declarar que esses anjos comecem a executar a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que, Jean? Boa, agradável e perfeita. E isso eu quero viver. Isso eu quero transmitir. Não somente de palavras, mas no meu agir. Amados, 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Como está a tua vida? Mudou alguma coisa? Mudou o falar? Mudou o que você escuta? Mudou com quem você anda? Mudou com quem você se assenta? O Salmo 1, ele é clássico em declarar bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. O homem, a mulher, o jovem que não anda, que não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. E ele será comparado a um homem, a uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo, na estação certa, amados, dará o seu fruto. E as suas folhas não murcham. Não são assim os ímpios, que são comparados como uma folha seca, que o vento leva para um lado e leva para o outro. A pessoa não sabe o seu destino. Sabemos para onde vamos, sabemos o que podemos e sabemos o que temos. Tudo isso em Cristo Jesus. Esta palavra nessa manhã seja um norte para você nessa sexta-feira, de viver o melhor de Deus na tua vida. Romanos 3:21 diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, que é Moisés, e pelos profetas, Elias. Quem é a graça? Cristo Jesus. Cristo Jesus veio trazer salvação, redenção, a unificação. O véu foi rasgado. Hoje, eu sou sacerdote. Hoje, você é sacerdote. E podemos entrar no Santo dos Santos. E não chamando apenas Deus, mas chamando Ele de Pai. Abba, Pai. Amados, esta palavra é tão fiel, tão verdadeira, que a Bíblia diz assim, em Romanos 3, verso 22 e o verso 23. Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a nossa situação. Porque a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus,
porque todos pecaram. Se eu tenho fé e creio em Jesus, andarei no prazer de Deus. O prazer de Deus é que eu ande em novidade de vida, em prosperidade divina. E repito, tem tanta gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. A verdadeira prosperidade é ser próspero, alegre, é ter sua casa, mesmo que seja humilde, em uma situação pequena, em uma situação que não tenha tantas coisas como utensílios, mas se você tiver só o necessário e sendo grato, coisas serão acrescentadas. Aquilo que você não tem vai chegar na sua vida. Deus vai mover céus e terras para que você seja abençoado, para que o povo veja que Deus está contigo. Eu declaro algo para você. A justiça de Deus será manifestada e todos verão que o Senhor é comigo, que o Senhor é com você. Você crê nisso? Eu creio. Amém. E a palavra do Senhor nos diz mais ainda. No verso 25 de Romanos capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz nessa manhã de sexta-feira: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Quem está em Cristo, quando ele reconhece aquilo que ele cometeu, não será como condenação na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que ele, nosso Deus, ele pega as nossas transgressões, os nossos pecados e lança ele aonde, Jana? No mar do esquecimento. E nisto, eu vou conjecturar. E ele ainda coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Nesse mar do esquecimento é que o Senhor não vai estar lançando em rosto aquilo que você fazia, mas aquilo que você for fazer daqui por diante. Quantas e quantas pessoas já chegaram próximo da gente, vindo de outras igrejas, e nisso eu falo claramente: olha, do que você fez daqui para trás eu não quero saber. Quer mudança de vida? Estou aqui para ajudar. Estou aqui para trazer cura, bálsamo, o bálsamo de Gileade, para curar as feridas, tanto da alma como do corpo físico, para que você possa se alinhar com aquilo que é a vontade de Deus. Vamos prosseguir. Mas o caráter, meu irmão, é terrível. O caráter não muda. Ou você morre para esse mundo, ou o caráter que você tem vai levar você para o inferno. E vai fazer você andar capengando, e ainda dizendo que é crente, dizendo que Deus está colocando você na prova, colocando você no estreito de Jeová. Misericórdia. De que se queixa o homem? Das suas próprias escolhas. Das suas próprias escolhas. Tua vida define aquilo que tu fala, aquilo que tu crê e aquilo que tu faz nas tuas atitudes. Mude e você vai ver que Deus, ele será bondoso para você. Como está escrito em Salmo 35, 27, que se comprais na prosperidade do seu servo. Glorificado seja o Senhor, que se comprais, que se alegra na prosperidade do seu servo. Você pode mudar a sua vida, da sua casa, sua parentela, da sua vizinhança, se você se tornar luz e sal. Luz que dê brilho nas trevas. Sal que quando você pare para falar, as pessoas comecem a ouvir e ver Deus em você. Amados, talvez a palavra seja um pouquinho dura, mas remédio bom é aquele que amarga. Mudança de vida. Ou você se converte ou você vai para o inferno. Ou você é um genuíno filho de Deus, ou você é criatura. Você que escolhe. Deus fez os homens como criaturas. A sua imagem e semelhança o fez. Adão pecou. Semente adâmica agora. Todos que vieram agora de Adão têm essa doença chamada pecado. E todos precisam reconciliar-se com Deus, pedir perdão e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 3, 26, na sequência: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Eu sou justiça de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou justiça de Deus. E você que está me ouvindo aí? Você é justiça de Deus? Ou você é pobre, cego, nu e miserável? O que você é? Eu sou, eu tenho e eu posso. O que a Bíblia diz. Não existe essa palavra, pecador remido. Apague isso. Você foi ensinado errado.
tanta gente dizendo, eu sou pecador, mas sou remido. Ou você é pecador, ou você é remido. Ou você é pecador, ou você é justo. Ou você é pecador, ou você é santo. Decida. Isso não existe. Você tem que escolher. Toma posição. A palavra do Senhor nos diz, somos remidos, lavados no sangue de Cristo. Família remida, lavada pelo sangue de Jesus. Família da fé. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Coloque essa palavra em prática. E você verá Deus na tua vida. Quem interagiu conosco, Jana, nessa manhã? Bom dia. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Quem interagiu hoje foi Erilson, irmã Célia, Lourdes, Vilma, Ayane, Cineide, Cícera Gomes, Joelma, Leandro, Gabriele, Uene José, Nilda, Valéria, Ana Monteiro, Graça, Girlene, Edileuza, Carla Andréia, Arielle, Geisa, irmã Cleonice, Newton, Sueli, Claudilene, Lúcia, Jennifer, Lúcia Silva, Genivalda, Ana Paula, Josélia Félix, tem mais aqui, Rosângela, Lenilda, Fátima Macena, Amanda Carla, Maria José, Rosilene, Cícera, Silene e todos do Fabrico, Rodrigo, Crislaine, Raife, irmã Ivonalda, só. Tem aqui, eita, Valéria Vilar, tem também a nossa irmã Edileuza. Deixa eu ver, apareceu muita gente aqui agora. Amados, que você possa descansar nessa palavra. A palavra do Senhor, ela traz norte, caminhos, para que você possa andar em caminhos fortes, caminhos aplanados, pastos verdejantes e águas tranquilas. Se você deseja estar conosco, final de semana, domingo de manhã, 9h30, e domingo às 18 horas, estaremos na igreja. Domingo, 9h30, encontro de adoradores. Estaremos ali trazendo a imposição de mãos, batemos com o Espírito Santo, pessoas possam ser renovadas, revestidas para a glória de Deus. Venha viver o sobrenatural do Senhor. Venha viver algo único na sua vida, para a glória de Deus. Domingo nós tivemos a ceia do Senhor. Foi uma bênção. E domingo agora, poder de Deus na tua vida. Creia. Amém? E à noite, palavras da fé, palavras que geram vida. Que vocês possam ter um final de semana abençoado, para a glória de Deus. Não desista. Eu tenho, eu posso, e eu sou, que a Bíblia diz. Receba a paz, receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo essa palavra. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado. Nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Bom final de semana. Deus abençoe.